Mensagem escolhida, página 339. A serva do Senhor diz o seguinte: a Bíblia acumulou e juntou os tesouros para a última geração. Eu quero que os irmãos entendam que quando a serva do Senhor diz que a Bíblia acumulou e ajuntou tesouros para a última geração, é que nós somos abençoados. A palavra do Senhor diz em Amós 3,7 de que Deus não fará nada sem antes avisar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Então, nesta última geração, diferente da geração que nos antecedeu, as outras gerações, nós fomos abençoados com luzes que os irmãos não têm noção. Quero dizer que muitas das coisas que foram escritas nos livros dos patriarcas e profetas, lá tem mensagens carregadas de símbolos que servem para a nossa preparação nos dias de hoje. Por isso aqui está escrito: a Bíblia acumulou e juntou tesouros para a última geração. Nesta semana de oração, esses 3 dias de oração, nós vamos ver dentro das Sagradas Escrituras mensagens que têm a ver com o povo de Deus na última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Quero estudar com vocês, irmãos, a tipologia. O que aconteceu no passado que está se repetindo na igreja do Senhor nesses últimos dias. Olhando para este slide, nós aqui já sabemos que nos encontramos com o quadro do santuário. O quadro do santuário vai nos mostrar os passos necessários que Jesus foi dando, está dando e dará no sentido de terminar o plano da salvação ou da redenção do ser humano. Então, nós vimos que, seguindo a seta, o plano da redenção, ele que foi escrito desde a eternidade, começa no acampamento, onde o ser humano sai com Jesus no acampamento, porque, de acordo com João capítulo 1, versos 14, o Senhor nos diz na sua palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a ovelha, símbolo de Jesus, era levado para o santuário para ser sacrificado, primeiro essa ovelha habitava com o seu dono na sua própria casa. Então, Jesus, como ovelha, aquele que tira o pecado do mundo, era necessário que habitasse entre nós. Por isso é que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começa o plano da redenção. Queridos, depois o pecador conduz a ovelha até o matadouro. Do matadouro, que representando o altar de sacrifício, depois da morte da ovelha, o sacerdote entrava com o sangue desta ovelha para o lugar santo, e aqui fazia a sua obra, neste caso, de santificação. Depois de entrar com o sangue no lugar santo, numa festa solene, o sacrifício do Senhor, que na festa de Yom Kippur, o sangue era levado para o lugar santíssimo. Ali fazia-se a expiação por toda a nação, fazia-se a purificação do santuário e de Israel todo. Posteriormente, pegava-se o sumo sacerdote, saía do santuário e acontecia a parte de colocar as culpas de todo o santuário sobre a cabeça do bode de Azazel, e ia ser levado para o deserto. Acontecerá quando Satanás for deixado nesta terra, tendo sobre ele o peso de toda a culpa do pecado. Quero que os irmãos percebam que nesta palestra nós vamos estudar esse percurso até chegarmos à santificação do santuário e a revelação da palavra de Deus, o que tem a ver com a última geração. Exato. Queridos, quando nós lemos o texto da serva do Senhor a dizer que a Bíblia acumulou tesouros, juntou tesouros que tem a ver com a nossa última geração, precisamos ler o livro sagrado de forma tipológica. Queridos, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 2, versos 9,
Diz a palavra do Senhor. E agora, este o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. O Senhor ouviu desde o céu o clamor dos filhos de Israel. E por este sentimento divino, por ter ouvido esse clamor, o Senhor decidiu intervir depois de 400 a 430 anos. Queridos, o Senhor aparece a Moisés, Êxodo capítulo 3, versos 2, e diz o seguinte: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O Senhor apareceu a Moisés para dar a Moisés uma missão fundamental. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está chamando Moisés, dando-lhe a missão para voltar para o Egito, no sentido de resgatar o povo de Israel. Êxodo capítulo 12, versos 2 a 5. Queridos, quando Deus é chamado, ou melhor dizer, Moisés é chamado para ser enviado ao Egito, isto é o chamado de Jesus Cristo do céu para o planeta Terra. Jesus tem um chamado desde a eternidade, e ele sabe o momento exato de descer o planeta Terra para realizar a sua função redentiva. Moisés é chamado, Cristo é chamado. Na hora certa do relógio divino, o chamado de Moisés é uma tipologia, um tipo do chamado de Cristo. Queridos, este mesmo mês vos será o princípio de meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Moisés ordena ao povo para que, depois de várias chamadas de atenção a Faraó para que libertasse o povo do Egito, este não fez. A última chamada de atenção em que a misericórdia de Deus terminou foi quando o Senhor decidiu fazer com que todos os primogênitos do Egito fossem mortos. Ali deveria celebrar-se a festa da Páscoa, que é chamado a festa do Senhor. A minha festa, a festa do Senhor. Um cordeiro deveria ser morto, um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro era símbolo de Jesus. Queridos, a partir do momento que os israelitas entram para suas casas para fazer o sacrifício do cordeiro, comer com ervas amargas, pães sem fermento, naquele momento, queridos irmãos, é um tipo do sacrifício de Jesus aqui nessa terra no Golgotá. Então, nesse momento em que o povo de Israel está fazendo o sacrifício, está a realizar uma ação simbólica do que Jesus faria no santuário, isso no altar de sacrifício. O povo de Israel estava fazendo o sacrifício representando a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso estava acontecendo no Egito, quando estavam sacrificando o cordeiro da Páscoa. Diz a palavra do Senhor, Êxodo 12, versos 7 e 12: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem, e eu passarei, aqui o verbo pesar, do hebraico, que quer dizer Páscoa, passar por cima, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu, o Senhor, disse. Então o Senhor disse: olha, filhos meus, sacrifiquem o cordeiro e coloquem o sangue nas ombreiras das portas e nas vergas. Eu passarei por cima, e toda a casa que houver aquele sinal,
eu não entrarei para fazer o juízo da destruição dos filhos primogênitos. Mas aquela casa que não tiver o sinal, esse sentirá o peso do julgamento. Queridos, quando você vai para Romanos capítulo 8, versos 1, diz que não há condenação para aqueles que estão debaixo de Cristo Jesus. Este sangue nas ombreiras era a representação do sangue de Cristo Jesus, que estava sendo colocado nas casas dos filhos de Israel, demonstrando que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Por quê? Porque nesse momento o povo de Israel, dentro das casas, estão fazendo a obra de arrependimento e confissão de seus pecados. Queridos, e nesse momento, esse povo está passando pelo ato da justificação pela fé, o perdão dos pecados. No momento em que cada casa aceita a morte do Cordeiro como uma proteção e arrepende-se dos seus pecados, confessa os seus pecados e abandona, neste momento o povo está sendo justificado pela fé. Os seus pecados estão sendo perdoados e ao mesmo tempo, ao perdoar os seus pecados, a dívida está sendo colocada sobre o sangue do Cordeiro. Êxodo 12, verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Precisamos entender que um novo sinal nos será dado sobre a nossa consciência, e passará também um anjo destruidor nessa última geração, e todos aqueles que tiverem um sinal, o anjo passará por cima, e esses não provarão da condenação na última geração. Mas isso é algo que vamos ver a posterior. Patriarcas e Profeta, página 227. A Páscoa deveria ser tanto comemorativa, significa uma comemoração local, como típica, significando um evento futuro, uma comemoração futura. Queridos, apontando não somente o livramento do Egito, mas no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando seu povo, não mais do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Amém. Estamos a falar de tipologia. Queridos, depois do povo de Israel fazer o sacrifício da Páscoa, um símbolo típico do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles aceitando a recomendação divina para que um cordeiro morresse em seus lugares por causa do pecado, onde eles deveriam não somente demonstrar um arrependimento genuíno, mas também confessar e abandonar. Queridos, nesse ato da confissão e abandono do pecado, o pecador é justificado pela fé. O Senhor, pelos méritos de Cristo, através da fé em Cristo Jesus, o arrependimento do pecador, a confissão de seus pecados, nos méritos de Cristo, o Senhor imputa a justiça, nesse caso de Cristo, outra ovelha que não tinha pecado, imputa para o pecador. E o pecador é livre de seu pecado, e ele é visto tão santo e puro quanto aquela ovelha que não tinha pecado. Conseguimos entender? Isso é justiça imputada. Isso é justificação pela fé. Justiça imputada. Queridos, só que a obra redentiva, ela não para na justiça imputada. Ela continua, é progressiva. Queridos, Êxodo capítulo 20, versos 30 a 31. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, para que Faraó se levantasse. O golpe da morte dos primogênitos foi certeiro. Ele permitiu que os filhos de Israel pudessem ir embora. Os filhos de Israel vão embora do Egito. Ele não se convence da derrota, se levanta com seu exército e vai atrás. E havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo.
O golpe foi certeiro. A dor de Faraó e a dor daqueles que com ele estavam, negando abertamente o Senhor, foi certeiro. Sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Vão embora. O povo de Israel arrumou as suas coisas e decidiu agora marchar. Mas esse povo, ao marchar, eles agora tinham que sair do pátio onde fizeram o sacrifício do cordeiro. Agora eles tinham que ir para outra fase da redenção. Queridos, no pátio depois do sacrifício do cordeiro, no altar de sacrifício, qual é o outro imóvel que encontramos ainda no pátio? A pia. Queridos, aqui no pátio, depois do altar de sacrifício, nós encontramos a pia. Êxodo capítulo 14, verso 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel, passando pelo meio do mar, passam em quê? Em seco. Então, nesse momento, o santuário está sendo cumprido no povo de Israel. Eles saem do altar de sacrifício no Egito e, ao passar pelo mar, eles estão fazendo a obra da lavagem, da purificação com a água, a pia que tinha água ali. 1 Coríntios 10, 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo das nuvens e todos passaram por onde? Por onde? Pelo mar. E todos foram batizados em quem? Em Moisés, nas nuvens e aonde? E no mar. Então, queridos, a pia no santuário com água, ela tinha um símbolo de purificação. Quando o sacerdote ou o sumo sacerdote fizessem um sacrifício, eles lavavam as suas mãos para poderem entrar no lugar santo. Então, era um ritual de purificação. Queridos, então, está se cumprindo a obra redentiva, porém, tipo, não antítipo, pois ela acontece em Cristo Jesus, queridos, do povo de Israel. Quando eles fazem a lavagem na pia, representando o mar, eles agora, como sacerdócio de todos os crentes, precisam entrar aonde? No lugar santo. Eles precisam agora, depois de lavarem a pia, eles precisam entrar no santuário, no lugar santo. E no lugar santo eles vão encontrar 3 principais móveis. De um lado, o candelabro, com 7 lâmpadas acesas. Do outro lado, a mesa dos pães da preposição. E do lado frontal, ao altar de incenso. Êxodo capítulo 13, verso 21. Ao olharmos para o povo de Israel saindo do mar, eu disse que eles deveriam agora entrar para onde? Para o lugar santo. Ok? No lugar santo, nós vamos ver alguns acontecimentos dentro da caminhada do povo de Israel no deserto, que representam o lugar santo. Êxodo capítulo 13, verso 21. E de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de quê? E de noite. A serva do Senhor dizia que aquela coluna de fogo não se apagava. Você tem algum fogo dentro do santuário que não se apaga? O que você tem? Não percebi? O candelabro. Certo, irmãos? Então, caminhando pelo deserto, eles têm o candelabro, a coluna de fogo que caminhava com eles, iluminando o caminho. Queridos, Êxodo capítulo 13, verso 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvens de dia e a coluna de fogo de onde? De noite. Nunca tirou. A coluna permanecia acesa. Um símbolo da presença do Espírito Santo guiando, iluminando o santuário e aqueles que ministravam lá dentro. Então, símbolo do santuário, a coluna de fogo. O povo de Israel marchando no deserto com a coluna de fogo, eles estavam agora com o candelabro do Senhor. Êxodo capítulo 16, versos 4.
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão da onde? Pão do céu. Você tem dentro do santuário, no lugar santo, além da coluna o candelabro, paralelo ao candelabro você tem a mesa dos pães da preposição. O que tinha em cima da mesa? Não percebi? Exato, 12 pães, certo? Chamados pães da preposição. Queridos, nesse momento no deserto, os filhos de Israel, todos os crentes como sacerdotes, eles estão vivendo, caminhando com Cristo, símbolo de Moisés, dentro do santuário, até a sua obra final de redenção. Queridos, então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam na minha lei ou não. João capítulo 6, versos 32, diz a palavra do Senhor: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão da onde? Do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da onde? Da vida. Então a serva do Senhor diz que Deus acumulou e juntou tesouros nas Sagradas Escrituras. Para que tempo? Para a última geração. Para a última geração. Então aquele pão que estava dentro do santuário, no lugar santo, bem como o pão que caiu do céu, representava Cristo Jesus. Já falamos da mesa, já falamos do candelabro, não é assim? O que representa o candelabro? Não percebi? A coluna de fogo. Agora falamos da mesa dos pães da preposição. O que caiu do céu? O maná, não é assim? Ok. Queridos, Êxodo 13, verso 21. Agora precisamos olhar para o altar de incenso. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho. A coluna de nuvens, fumaça, representava o altar de incenso, que por sua vez permanecia com o povo de Israel. Durante o dia, essa coluna os acompanhava. E durante a noite, a coluna de fogo os acompanhava. Nós sabemos que no lugar santo e no lugar santíssimo é a obra do sacerdote intercedendo a favor daqueles que estão em pecado. É a obra de intercessão entre um Deus santo e um povo em tremenda rebelião e em pecado. Queridos, nesta fase, o povo de Israel não está caminhando sozinho. Ele está caminhando com Cristo na pessoa de Moisés. E este Moisés servia diariamente de intercessor a favor do povo de Israel. Diz a palavra do Senhor, História da Redenção, página 206. Moisés mostrou o seu amor para com Israel por meio do fervoroso rogo que fez em favor deles. Em angústia, orou a Deus para que desviasse sua ardente ira e perdoasse a Israel, ou apagasse seu nome no livro da vida. Sabes o que é apagar o seu nome no livro da vida? Moisés estava disposto a arriscar a sua eternidade em favor do povo de Israel. Moisés é um símbolo de Cristo, é um tipo. Ele disse que se não perdoares esse povo, risca o meu nome da eternidade. Moisés é alguém que estava disposto a arriscar a sua eternidade em favor do povo de Israel. Você sabe o que aconteceu com Cristo quando veio a esse mundo? Ao se tornar homem como nós, ao descer até o nosso nível, ao aceitar morrer na cruz do Calvário, na natureza pecaminosa, ser tentado em tudo, Jesus estava arriscando sua eternidade. Não entendeste? Não entendeste? Jesus poderia ter falhado? Poderia. E se Jesus falhasse? A Bíblia diz assim: aquele que é vencido torna-se escravo. Você tem um Deus que estava a arriscar ser escravo de Satanás. Acho que você não entendeu, né?
Não entendeste? Ok. Jesus estava arriscando a sua eternidade. E Moisés disse: se não salvares esse povo, risca o meu nome do livro da onde? Da vida. Você não tem noção do que o Senhor Jesus faz por nós. Nem eu. É para estudar pela eternidade. Por favor, pode avançar. Queridos, então, a obra de intercessão, ela antecede uma obra fundamental no plano da redenção. Depois da coluna de nuvens, representando o altar de incenso e as constantes orações de Moisés como sacerdote, o povo de Israel agora precisa dar um outro passo no plano da redenção dentro do santuário, terminando a obra do lugar santo, onde é que o sumo sacerdote deveria entrar? No lugar santíssimo. No lugar santíssimo entrava-se uma vez por ano, dentro do plano da redenção. Mas fora do plano da redenção entrava-se mais vezes. Sabiam disso? Entrava-se mais vezes. Porque quando o santuário, noutrora móvel, precisava ser removido, certo? Então, os sacerdotes da família de Arão tinham que entrar, para fazer o quê? Para cobrir os móveis e arrumar o cenário, porque eles tinham que fazer o quê? Peregrinar. Entrava-se lá ou não entrava-se? Entrava-se. Mas não estamos a falar da obra, não é, de organizar para marchar até rumo à terra prometida. Estamos a falar da obra redentiva. Porque quando se entrava no santuário para organizar os móveis, aquilo não é obra redentiva, embora os que lá entravam tinham que entrar com toda a santidade ao Senhor. Queridos, dentro do plano da salvação na obra redentiva, agora Moisés tem que entrar com o povo para o lugar santíssimo. Nós estamos a falar no deserto, porque nos foi dito que a Bíblia acumulou lições para o povo de Deus aonde? Na última geração. Queridos, e tudo quanto a Bíblia aqui vai dizer, ela se cumpre em Cristo Jesus. Jesus, a semelhança do que aconteceu no passado, quando Deus chama Moisés, é o chamado de Cristo na hora divina para tornar-se carne e nascer neste mundo. Queridos, quando Moisés pede para que trouxessem um cordeiro, é o chamado de Cristo, sua preparação. E quando nos é dito que o cordeiro é de 1 ano, significa que é um cordeiro adulto. Teve tempo para habitar entre nós, em tudo ser tentado, mas sem pecado. Sua vida perfeita é tão importante quanto o seu sacrifício. Se não atentarmos para a vida de Cristo, queridos, se não atentarmos para a vida de Cristo, então podemos ter a plena certeza de que, como modelo, ela não serve. Mas se atentarmos para a sua vida perfeita, em tudo quanto ele fez por nós, como modelo, na nossa esfera e natureza ser tentado, então perceberemos que, assim como ele foi tentado em tudo, mas não pecou, na força divina, assim também podemos ser tentados e não pecar. Queridos, Cristo é levado, quando o povo sacrifica o cordeiro, representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Amém. Ok. Queridos, representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é levado, ou ele ressuscita, e no ano 31 ele vai fazer o quê? Ascender aos céus. Queridos, tudo que aconteceu com Jesus já havia acontecido no passado. O que vai acontecer com Jesus é um antítipo
do tipo que aconteceu na vida de Moisés. O povo de Israel fez uma representação na sua vida daquilo que seria a obra redentiva de Cristo para a humanidade toda. Depois de terem vivido o lugar santo, o povo de Israel precisava, pela fé, na obra da redenção, entrar com Moisés no lugar santíssimo. Ok. Queridos, e tudo isso aconteceu no Êxodo. Êxodo capítulo 19, verso 1 a 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Ao terceiro quê? Ao terceiro mês. Eles vão peregrinar durante 3 meses. E no terceiro mês dos filhos de Israel terem saído dali, eles vão chegar no deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Moisés disse: olha, vamos acampar aqui. Moisés disse: vamos fazer o quê? Vamos acampar. Qual é o tema de hoje? Tardando Moisés em Laodiceia no acampamento. Consegue entender? Moisés disse: vamos acampar aqui. Jesus, no ano 31, sobe aos céus. E em 1844, não é? Vai terminar o período de sua obra redentiva no lugar santo. E em 1844, Jesus vai entrar no lugar santíssimo. Queridos, Moisés disse ao povo: vamos acampar aqui. Israel, pois, ali se acampou em frente ao quê? Ao monte. Nesse momento em que o povo se acampa de frente ao monte, vai acontecer algo especial em favor do povo. Neste momento que o povo vai se acampar de frente ao monte, vai acontecer algo especial. Eles estão saindo, estão acompanhando Cristo na pessoa de Moisés desde o acampamento. Eles participam do sacrifício do cordeiro no acampamento. Eles são conduzidos e batizados e purificados na água. Eles entram para o deserto no lugar santo. Uma luz caminha com eles para guiar suas vidas de noite. Eles provam do pão santo de Deus que precisavam comer. Precisavam se alimentar do maná, representando a carne de Cristo. E ele disse em São João: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará onde? No reino dos céus. Então o povo de Israel comia, participava do sacrifício e comeu a carne do cordeiro. Ao participarem da alimentação do maná, eles estavam comendo a carne do cordeiro. E eles também beneficiaram da intercessão de Cristo na pessoa de Moisés, por causa de seus pecados contidos no deserto. Por causa disso, Moisés arriscou sua eternidade em favor do povo. Queridos, a obra de redenção prossegue. E agora, depois da obra de justificação pela fé, justiça imputada no santuário, no pátio, eles precisavam agora fazer o quê? No lugar santo, passar pelo processo de santificação pela fé. Por isso é que no deserto, no processo de santificação pela fé, eles precisavam rejeitar toda a sua vida passada deixada no Egito. Aquele processo de passarem pela água representa o batismo, que todo pecador, reconhecendo Cristo, que morreu por si no altar de sacrifício, ele decide deixar sua vida passada onde? Nas águas. E saindo o povo de um lugar do mar Vermelho, atravessando para outro lugar,
estava representando algo no batismo, que eles estavam fazendo o quê? Morrendo nas águas, sendo sepultados nas águas, e ao sair para outra margem, estavam nascendo em novidade de vida.